E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o episódio 4 de Tianguan-Qihu, que continua do momento em que o Lian Xie ele vê as marcas daquela praga dos rostos humanos no menino que estava todo enfaixado, e a expressão de terror no rosto dele assusta o rapaz que sai correndo. Junto dos dois colegas dele, então eles começam a fazer algumas suposições referente àquela praga. E o que a gente sabe até aqui é que ela foi uma praga que devastou diversos lugares e acabou com o reino de Shanle, que aparentemente era o reino do Lian Xie. Então a gente começa a juntar essas informações e eles fazem algumas suposições, como provavelmente o menino ser alguém que teve essa praga, mas por ela ser tão infecciosa e ele não ter transmitido para alguém, ele já deve ter sarado e aquilo são as cicatrizes, só que para isso ele teria que ter vivido centenas de anos. Mas tudo que eles conseguem fazer são algumas suposições, mas fica muito claro o desespero nos olhos do Xie Lian. O Xie Lian então volta para reportar tudo o que aconteceu, inclusive esse problema com a infecção, com a praga dos rostos humanos, e ele vai direto a Lin Wen, né, aquela sacerdotisa, aquela mulher que ajudou ele, e eles então convocam uma reunião com os outros deuses para poder falar sobre tudo o que aconteceu e as coisas estranhas que eles encontraram lá. Em meio a essa reunião, eles vão falar inclusive sobre aquela floresta de corpos suspensos que eles encontraram. A gente vai entender que é o tipo de obra feita pelo demônio verde, pelo fantasma verde. É um tipo de coisa que ele gosta muito, mas em conversa com os deuses a gente percebe que aquilo na real era a obra da Xuanji, a fantasma, a noiva fantasma, que fez aquilo como oferenda ao demônio verde. Só que para entender melhor, né, aparentemente a Xuanji era um fantasma cheio de amargura, mas que nunca foi um problema até se tornar uma subordinada, uma adoradora do fantasma verde. Aquela floresta de corpos suspensos então seria uma oferenda dela para ele, então o problema deles não estava ligado a esse fantasma verde, mas sim a adoração dela. Então aparentemente ele não estaria por perto. Durante a reunião também ele menciona a voz de criança que ele escutou cantando, só que os deuses eles são bastante evasivos, eles não dão muita atenção, achando que aquilo pode ter sido só alucinação do Xie Lian, e eles não dão muita atenção a isso. E ele volta a mencionar uma outra coisa: o jovem que parecia poder controlar borboletas prateadas. Aquilo parece mexer bastante com os deuses e deixar a reunião muito mais densa. O Xie Lian ele realmente não tá entendendo bem o que eles querem dizer, porque eles reagiram tão mal à menção deste jovem com as borboletas, né, e o nome de Huan Chen, e eles vão explicar para ele sobre 4 demônios. Primeiro eles mencionam o fantasma verde, que é esse demônio, esse fantasma que falaram até agora, que parece gostar de coisas bastante escrotas, né, e esse tipo de brincadeira como a floresta dos corpos suspensos que ele costuma fazer nos lugares onde ele quer causar problemas. Depois eles mencionam um demônio preto, que é o fantasma de águas profundas, que é um fantasma, uma criatura de qual eles não têm muito conhecimento, e a única coisa que eles sabem realmente é de que ele é um fantasma que parece estar ligado à água. Depois eles mencionam o terceiro, a calamidade vestido de branco, Bai Wuxian. Esse nome mexe muito com o Xie Lian. Aparentemente, né, juntando as imagens e as poucas informações que a gente tem, ele é um fantasma, um demônio que vem sempre acompanhado de um grande desastre, uma grande calamidade, e a menção que é feita no anime é aparentemente a praga dos rostos humanos. Ele, pelo jeito, foi o responsável por acabar com todo o reino do Xie Lian, e isso parece mexer muito com ele. Mas a Lin Wen, ela fala que eles não têm que se preocupar com ele agora, porque ele já morreu há vários anos, e que também não seria o momento de lidar com ele, porque parece que esse jovem das borboletas prateadas é muito mais problemático. E o último dos 4 fantasmas é a chuva carmesim que alcançou a flor, e o seu nome Huan Cheng. Esse é aparentemente o jovem com quem o Xie Lian se encontrou. Eles falam que essas borboletas prateadas são marca registrada dele e costumam estar sob o domínio dele. É muito engraçado porque eles falam de uma forma bastante sombria, enquanto o Xie Lian ele achava elas super fofas, super adoráveis. Eles vão contar então a história deste fantasma. Ele foi um fantasma, um demônio que desafiou os 35 generais celestes
deuses e 33 deles aceitaram essa disputa. Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o que eu lembro de ter visto no manhwa. Ele parece ter sido um homem que ascendeu, né? Ele subiu, se tornou um deus celestial, só que em determinado momento ele acabou descendendo só que ele foi muito mais além do que isso, muito mais além do que descender, e ele se tornou um dos fantasmas. Ele em determinado momento, então, como eu falei, desafiou 35 dos generais celestiais e 33 deles aceitaram essa disputa. Ele lutou contra os generais marciais e enfrentou os generais, os deuses da literatura, e derrotou todos eles. Ele acabou com os deuses marciais e as suas armas super poderosas, numa confusão que virou uma grande disputa de quem falava mais alto e tinha mais conhecimento. Ele derrotou os deuses da literatura, e assim, então, ele venceu todos eles, menos os dois que decidiram não participar. Ele tinha feito a promessa de que se ele perdesse, ele deixaria as suas cinzas com os deuses celestiais, mas que se eles perdessem, eles teriam que descender e se tornar mortais novamente. Para vocês entenderem, as cinzas de um fantasma como esse, se elas forem destruídas, o fantasma ele vai simplesmente sumir, ele vai desaparecer para sempre. E os deuses, eles estavam muito confiantes, eles sempre acharam que ele estava sendo arrogante e prepotente, desafiando eles, só que todos foram derrotados. Mas achando que ele não faria nada em relação a isso, eles decidiram fingir que nada aconteceu e simplesmente não voltaram ao plano mortal. Em vingança, ele destruiu os templos de todos esses 33 deuses e acabou inclusive com seus adoradores, fazendo com que a mana deles, né, tudo acabasse, porque a mana desses deuses celestiais, elas são baseadas nos seus adoradores e templos que são oferecidos para eles. É assim que eles ganham poder. Só que sem ter mais templos e ter pessoas que adorassem eles perderam todo o seu poder. E ainda, toda essa confusão, os deuses cheios de arrogância, eles queriam que os fiéis deles vissem eles destruindo esse rei demônio. E para fazer isso, eles lutaram dentro dos sonhos dos oficiais dos seus fiéis. Só que esses oficiais viram a sua derrota e eles passaram então a adorar também o rei demônio, deixando ele cada vez mais forte. Ao saber que tanto o Fantasma Verde quanto o rei demônio apareceram, eles sabem que eles precisam se preocupar e que eles podem estar tramando alguma coisa. Então todos os deuses se despedem dessa reunião dizendo que eles vão ficar de olhos abertos e se preparar para isso. A Lin Wen garante que ela vai fazer pesquisas, ela vai buscar mais informações sobre o que está acontecendo. E antes que todos vão embora, o Xie-Lian, ele agradece ao Shan Weng e ao Nanyang. Eu acho que são esses, eu não lembro os nomes, whatever. Ele agradece ao que, se eu não me engano, são os dois que eram oficiais dele no plano mortal e que quando ele ascendeu, ele convidou os dois a ascenderem também, ele indicou os dois e eles se tornaram então deuses. Ele agradece porque foram os dois que disponibilizaram súditos deles para ajudar o Xie-Lian nessa tarefa tão difícil. A Lin Wen ainda vai falar para ele que todo o custo que ele tinha, né, todos os problemas que ele teve destruindo os templos de alguns generais na ascensão dele foram quitados. Mesmo ele achando que os méritos dessa missão que ele tinha não iriam quitar tudo, alguma coisa ou alguém ajudou para que fossem quitados e ele não tem mais dívida com nenhum outro oficial do céu. Ele conversa com ela então sobre a questão de templos e adoradores, que ele sabe que a mana e o poder de um oficial do céu, ela vem dos seus templos, dos seus adoradores, e que ele não tem como construir e ele não tem pessoas que possam adorar ele ainda, e que ele gostaria de saber se ele pode construir o seu próprio templo e ele ser tipo o seu próprio adorador. A ideia parece muito boba, mas ele vai seguir com ela. Então a gente vai ver ele indo a uma pequena vila, escolhendo, comprando uma casa de madeira caindo aos pedaços e dando a ela o nome do templo do deus Xie-Lian. Alguns curiosos visitam o lugar, inclusive, perguntando o que esse deus pode oferecer para eles, já que ele tá ali. Ele diz que ele pode oferecer proteção, mas os aldeões querem riquezas, eles querem poder político, eles não querem só proteção. Eles não dão a menor confiança então para esse templo, né? Mas o Xie-Lian sabe que a hora dele vai chegar, que em algum momento algum adorador, alguma pessoa vai enxergar o que ele pode fazer de bom. Ele percebe também
também que a casa que tá caindo aos pedaços dele precisa de algumas reformas, e como ele não tem dinheiro pra investir, ele não tem muita grana pra oferecer, ele sai pedindo coisas às pessoas da aldeia, ele sai coletando coisas que estão sendo desperdiçadas, e ele anda por toda a aldeia atrás desse tipo de coisa. Ele tá muito contente, inclusive, porque ele conseguiu muita coisa, vai conseguir fazer umas boas reformas no templo dele, e ele pede carona a um comerciante que tá passando com a carroça por ali. Nessa carroça, ele esbarra com um jovem vestido de vermelho muito bonito. Ele conversa sobre a questão como os deuses são adorados, sobre a ideia, né, a noção de igualdade que deveria existir entre os deuses e entre os mortais, e como isso parece uma coisa que não é levada a séria. Mas em meio a essa conversa, o Shen-Liang, ele percebe quem aquele homem pode realmente ser. E ele se lembra de uma conversa com a Lin Wen, onde ela fala sobre o Huan Chen, o rei demônio. Ela vai falar pro Shen-Liang nunca esquecer que ele pode assumir qualquer forma, uma forma inocente, mas que ele é um demônio, ele é um fantasma que é lembrado por ter vencido o Monte da Fornalha. No manhwa é mencionado aquela ideia, eu não lembro como é que chama agora, mas é uma ideia de experiência onde tu coloca diversas criaturas peçonhentas lutarem em um espaço fechado, e teoricamente a última delas que sobrar vai ter o veneno de todas as outras no organismo dela, o que faria criar o grande e mais poderoso veneno de todos. A ideia do Rei Demônio é a mesma. Ele no Monte Fornalha enfrentou todos os outros demônios, venceu todos eles, e por isso ele se tornou tão poderoso. Ela avisa que o Rei Demônio ele é astuto, brutal e inconstante, e que ele pode até ter sido gentil no monte em que eles se encontraram pela primeira vez, mas que em momento nenhum o Shen-Liang deve baixar a guarda. E nesse momento a gente vê que ele baixou a guarda, porque a expressão dele diz claramente que aquele homem com quem ele tá conversando não parece nada ofensivo, não parece nada assustador. Finalmente o Huan Chen apareceu de forma clara nessa história. Finalmente ela vai começar a seguir o rumo que a gente tanto quer. Também, não só isso, né? Não só o relacionamento do Huan Chen e do Shen-Liang finalmente vai começar a se desenvolver, como agora a gente também vai ter essa parte mais densa e assustadora de toda a história vindo pra gente, aparecendo, sobre os 4 fantasmas. São histórias muito interessantes. Eu tô louco pra ver eles desenvolverem melhor o passado do Shen-Liang, né? Envolvendo a praga dos rostos humanos. Então tem muita coisa que eles vêm mostrar pra gente que eu tô muito ansioso, mas definitivamente mais do que tudo é finalmente ver a relação do Huan Chen e do Shen-Liang se desenvolvendo. Eu sei que vocês se sentem da mesma forma, eu sei que vocês estão tão ansiosos quanto eu. Deixem aqui nos comentários o que vocês estão esperando dos próximos episódios. O anime tá ficando cada vez mais lindo, a cena deles na carroça mostra muito disso, tem uma fotografia sensacional, uma paleta de cores brilhante, fica tudo muito lindo. Eu acho que é a cena mais bonita de todo o episódio. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, suas expectativas para os próximos episódios. O like se gostou do vídeo, porque ajuda muito o canal. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.